Antes de mais nada, um Feliz Natal. Agora, deixa eu te falar. Deus sente ciúmes? A gente vai responder essa pergunta aqui. Porque tem música que fala disso, tem texto bíblico que fala disso, e às vezes a gente fica assim um pouco incomodado com a ideia de um Deus ciumento. A nossa devocional de hoje é sobre esse Deus enciumado. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso é muito útil aqui para o canal e também faz com que ele seja um pouco propriedade sua. Hoje a gente estuda o texto bíblico como todos os dias, porque nesse ano a gente só parou quando eu fiquei doente. Feriado, Páscoa, agora Natal, a gente continua. E mais uma vez eu quero anunciar para você, se você está vendo esse vídeo agora, que nós continuaremos nessa mesma toada de estudos diários. Vai ter dia que vai ter mais de um vídeo, como teve também esse ano, no ano que vem, 2023. A gente segue com ela, com a Bíblia 365. Essa minha edição aqui já está bastante judiada, porque eu estudei bastante nela, usei o ano todo. Já tenho uma nova aqui, tem até mais, tem outras aqui, tem uma de letra grande nova também para eu usar em 2023. Quer garantir a sua? Passa na descrição, tem um link que vai te levar para a Amazon. Lá na Amazon você faz a sua compra, ela chega na porta da sua casa. Muito bem. Vamos tratar da questão de um Deus ciumento. E para isso, a gente vai ler a Bíblia 365 no primeiro versículo do capítulo 8 do profeta Zacarias. Zacarias 8:1 diz assim: Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho muito ciúme do Monte Sião, e sou consumido de zelo por ele. É a ideia de um Deus enciumado do seu próprio povo. Essa figura ela aparece em outros momentos no Antigo Testamento. Aparece em uma canção que foi até hit faz um tempo já, acho que deve fazer uns bons 10 anos, Tem Ciúmes de Mim. E quando a música apareceu, pessoas talvez não muito familiarizadas com esse tipo de linguagem do Antigo Testamento, estranharam muito a ideia de um Deus ciumento. E talvez haja bom motivo para alguém estranhar, para alguém ficar incomodado ou desconfortável com a ideia de um Deus que sente ciúmes, já que, por exemplo, Paulo, ao descrever o amor perfeito na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala que esse amor ele não arde em ciúmes. Como que um amor perfeito não arde em ciúmes e Deus, sendo perfeito e sendo amor, se enciuma, fica enciumado de Israel? É um Deus ciumento nesse sentido. Como que a gente concilia essas coisas, essa aparente contradição? Como que o ciúmes nos deixa desconfortáveis quando se refere a Deus? E como que a gente resolve isso? Além de Paulo falando sobre esse arder em ciúmes, que é algo que não é característico do amor que ele descreve no capítulo 13 de 1 Coríntios, assim como Paulo faz isso, a gente tem meio que um instinto de que ciúmes não é um negócio legal. É meio que uma constatação, simplesmente a partir das nossas experiências, com um pouco mais de idade, você já começa a perceber que aquele casal que é muito enciumado um do outro é um casal que não tem uma vida longa. Às vezes tem, mas é uma vida triste, difícil, dura. Mas muitas vezes as brigas fazem com que o namoro acabe antes do casamento por causa das crises de ciúmes. E às vezes um casal amadurece e aquelas crises de ciúmes elas vão passando. E a vida do casal é melhor quando essas crises não acontecem.
E aí a gente pensa, poxa, Deus com ciúmes? Como que pode? Bom, a gente está no livro de Zacarias, e o livro de Zacarias é muito bom para a gente poder fazer esse ponto. Por quê? Porque, como a gente já apresentou nessa semana que a gente trabalhou outros textos no livro de Zacarias, você deve ter percebido que, assim como em muitos dos livros bíblicos, mas com especial detalhe e ênfase aqui em Zacarias, as figuras de linguagem, as imagens, elas aparecem em profusão. Alguns dias atrás a gente estava falando, por exemplo, de lidar com o passado e como que a gente lida com um passado ruim, de coisas que a gente fez que a gente não se orgulha, que a gente tem vergonha. Zacarias poderia dizer para Israel o seguinte, a partir da visão que ele teve, e ser muito direto para Israel. Na verdade, para Judá, né? Mas agora Israel é só o Reino do Sul. Nesse período, né? Zacarias é pós-exílico. Zacarias poderia ter chegado e falado assim: olha, o pecado que levou vocês ao exílio, você deve se lembrar dele. Mas saiba que Deus está levando ele para longe. Ele não faz mais parte de você. Zacarias poderia ter sido direto e falado desse jeito, mas não é isso que ele vê. A visão dele é outra. A visão dele é de uma cesta com uma tampa de chumbo, e de dentro dessa cesta sai uma mulher representando a perversidade, e um anjo vai lá e tampa a mulher dentro da cesta com chumbo, e duas mulheres com asas levam essa cesta para a Babilônia. Olha que imagem que Zacarias vê para dizer isso. O passado de vocês, o pecado que estava dentro da cesta, está sendo levado para longe. Ele existe, ele dá as caras, ele aparece, mas ele está sendo levado para longe. É linguagem figurada. É figura de linguagem que está aparecendo aqui. No caso aqui, toda uma metáfora elaborada. No caso dos ciúmes, é a mesma coisa. Do que Deus está falando? Deus está falando da relação dele com Israel, que é a relação de um noivo com uma noiva, cujo amor e carinho e zelo é enorme, em especial um cuidado para que essa noiva não seja abusada ou ludibriada por outros rapazes. É disso que Deus está falando. Aquele passado que vai ser tampado com uma tampa de chumbo para não aparecer mais e levado para longe, mas que você deve se lembrar porque ele existe. Aquele passado é o passado de uma mulher adúltera. E é por isso que Deus está usando aqui a linguagem do ciúme. A linguagem do ciúme aqui é ele dizendo: você é minha noiva e de mais ninguém. Você é minha noiva e de nenhuma outra pessoa. É isso que Deus está mostrando aqui. É isso que o profeta está enxergando aqui. É um noivo cuidadoso com a sua noiva, que é o povo, que é Israel. Tal é o cuidado que Deus não poupa o seu próprio filho em favor desse povo. É zelo, é cuidado, o que ele puder fazer para não perder esse povo para a sedução e para o abuso de quem quer se aproveitar dele, é justamente isso que é o ciúme. É justamente isso que é os ciúmes. Do ponto de vista prático, o que isso significa para mim e para você? No mínimo, que as pessoas que seduzem e abusam da igreja, elas vão ter que prestar contas a um noivo bastante ciumento. Falsos pastores, líderes que manipulam, mentem, seduzem e abusam da igreja vão prestar contas para um Deus bastante ciumento.
É disso que a gente está falando aqui. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.